Nessa videoaula corrigiremos a última atividade, que ela abordava questões do Enem 2018 do caderno amarelo da prova de matemática. A questão 165. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles apareceram dígitos pares, ou seja, os números foram gerados apenas com algarismos ímpares distintos e, claro, utilizando os 5 algarismos ímpares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é qual? Bem, o que nós vamos fazer? A gente vai fixar um determinado valor e vamos contando, isso colocando em ordem crescente, a quantidade de números que nós temos com aquele valor fixado. Por exemplo, vamos dizer que eu fixe o algarismo 1. Por exemplo, números começados com 1. Números de 5 algarismos começados com 1. São quantos? Se eu fixei o algarismo 1 no início, à esquerda, eu posso permutar os outros 4 algarismos. Permutação de 4 algarismos é 4 fatorial, que é 24. Então, nós temos 24 números iniciados em 1. Como é para colocar em ordem crescente, vamos então verificar quantos são os começados em 3. Então, do mesmo modo, se eu fixar o algarismo 3, nós vamos ter então que permutar os outros 4 algarismos, que é 4 fatorial, ou seja, 24. Então, nós temos 24 números começados com 1, 24 números começados com 3 e, de maneira idêntica, nós temos 24 números começados com 5. Pessoal, da forma como nós estamos avaliando, a gente vai perceber que nós temos 24 números começados com 7. Mas tome cuidado, o número que eu quero começa com 7. Então, não posso contar todos os que começam com 7. Por quê? Porque esse número, 75.913, ele não é o último que começa com 7. O que eu vou fazer então agora? Nós já sabemos que temos 24 números começados com 1, 24 números começados com 3, 24 números começados com 5. Bem, como o número que eu quero começa com 7, então agora vamos fixar os dois primeiros. Por exemplo, tem quantos números começados em 7,1? O que eu quero começa em 7,5. Mas eu tenho quantos antes dele começado com 7,1? Se eu fixar o 7,1 no começo, restam 3 algarismos para eu permutar. Permutação de 3 algarismos é 3 fatorial, que é 6. Então, nós temos 6 números começados com 71. 6 números que são 71 mil e alguma coisa. Então, de maneira idêntica, a gente percebe que temos também 6 números começados com 73. Será que eu posso contar 6 números começados com 75? Não, porque o número que eu quero, ele começa com 75. Então, se eu contar os 6 números começados com 75, eu vou estar passando do número que eu quero, e eu não posso passar. O que eu faço então agora? Agora eu vou fixar os 3 primeiros algarismos. O número que eu quero, ele começa com 7, 5, 9. Vamos fixar os 3 primeiros. Nós vamos ter, então, fixado os 3 primeiros em 7, 5, 1, certo? A gente vai poder permutar os outros 2 algarismos. Uma permutação de 2 algarismos é 2 fatorial, que é 2. Então, nós temos 2 números começados com 7, 5, 1. E é fácil vocês perceberem. É o 7, 5, 1, 3, 9 e o 7, 5, 1, 9, 3. De maneira equivalente, nós temos também 2 números começados com 7, 5, 3. Beleza. O próximo seria 7, 5, 9, que é exatamente o que eu quero. O que nós vamos fazer então? Nós temos então o número, depois do número que começa, dos 2 números que começam em 753, que são 75.359, não, falei errado, 75.300 e, quem está faltando 9 e está faltando o
Está faltando dois algarismos que eu estou me confundindo aqui. 7, 5, 3. Então está faltando 1 e 9. Pronto. Depois dos dois números começados em 7, 5, 3, que são 75.319, 75.391, o próximo é o número que eu quero. Ou seja, o próximo é o número 75.913. Ok? Desse modo, então, para a gente saber qual é a posição ocupada pelo número 75.913, é só você contar quantos números nós temos até chegar nele. Nós temos aí, ó, 24, 24, 24, 6, 6, 2, 2, mais 1, que é o próprio número. Então, somando esses valores, nós vamos pegar aí 24 mais 24 mais 24, mais 6 mais 6, mais 2 mais 2, mais o próprio número, que é ele mais 1, né? Então, nós temos um total de 89 números até chegar no 75.913. Então, a posição ocupada por ele é a posição 89 e a resposta correta é o item E. Questão 164. A transferência eletrônica disponível, o TED chamado, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Quando você vai transferir de um banco para outro banco diferente, é chamado de TED. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4, 5, durante um determinado mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A de elementos A e J, em que a linha varia de 1 até 5 e as colunas também variam de 1 até 5. E cada elemento A e J, ele corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED, isso em R$ 1 milhão transferidos do banco I para o banco J durante aquele mês. Então, claro, se você observa, por exemplo, um valor na linha 2, coluna 3, aquele valor será a quantidade de reais em milhões transferido do banco 2 para o banco 3. Bem, o que a gente percebe a partir daí? Observe que os elementos A e J iguais a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Isso quando nós temos o I igual ao J, que são os elementos da diagonal principal, que é quando você teria uma transferência de um banco para ele mesmo. Como o TED não é uma transferência de um banco para ele mesmo, então do banco para ele mesmo o TED é zero. Você só tem o TED, na verdade a TED, né, a transferência eletrônica disponível, quando você transfere entre bancos distintos. Então por isso que os elementos da diagonal principal são todos zerados, porque nos elementos da diagonal principal a linha é igual à coluna, então os bancos são iguais. Bem, esta é a matriz obtida para essa análise. Está aí então a matriz A, uma matriz quadrada de ordem 5. Bem, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco Q. Bem, para a gente saber então o total de transferência de cada banco, a gente vai ter que somar os elementos de cada linha, porque as transferências de um determinado banco estão representadas em uma determinada linha. Bem, se você vai pegar e somar os elementos de cada linha, o banco 1, você soma os elementos da linha 1, e aí você percebe que o banco 1 fez 6 TEDs, 6 milhões de reais em TEDs. O banco 2, eu somo os elementos da linha 2, somei os elementos, observem aí, então nós temos 3 milhões de reais transferidos pelo banco 2 via TED. Para o banco 3, eu somo os elementos da linha 3, a gente chega então fazendo a soma ao valor de 5 milhões de reais. Para o banco 4, eu somo os elementos da linha 4, somando a gente obtém 4 milhões de reais em TEDs de transferência desse banco. E por fim o banco 5, eu vou somar os elementos da linha 5, também dá 5 milhões de reais para esse banco. Na verdade não é nem para esse banco, transferidos por esse banco. Bem, como nós temos aí o volume em milhões de reais transferido pelos 5 bancos, eu quero saber qual o banco que transferiu a maior quantia. Então, comparando os valores, você percebe que a maior quantidade de TEDs foi feita pelo banco 1, 6 milhões de reais em TEDs. Dessa forma, então, a resposta correta é o item A. Questão 165. Um contrato de empréstimo prevê que, quando a parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação.
Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P submetido a juros compostos com taxa I por um período de tempo N, ele produz um valor futuro, que é o que a gente chama de montante, determinado pela fórmula. O valor futuro, que é o montante, é o valor presente, que é o que a gente chama de capital, multiplicado por 1 mais I elevado a N. Bem, em um contrato de empréstimo, isso com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820, a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela. Mas essa outra parcela que eu vou pagar antecipadamente, ela não é qualquer uma não. Eu vou pagar uma outra parcela, desde que o desconto, por eu estar pagando aquela parcela antecipadamente, seja superior a 25% do valor da parcela. Ou seja, desde que o desconto seja superior a 25% de 820, que seria o valor daquela parcela. Bem, utilize 0,2877 como uma aproximação para o logaritmo neperiano de 4/3 e utilize 0,0131 como uma aproximação para o logaritmo neperiano de 1,0132. Sabendo disso, a primeira das parcelas que poderá ser antecipada, junto com a 30ª parcela, é qual? É claro que qualquer parcela após aquela pode ser antecipada. Inclusive, você vai ter um desconto maior. Mas a questão pergunta qual é a primeira que pode ser antecipada, de forma que nós tenhamos um desconto superior a 25% do valor da parcela. Bem, vamos avaliar. Primeiro, vamos perceber que o valor futuro daquela parcela que eu vou antecipar é R$ 820. Por que é o valor futuro? Porque se eu deixar para pagar ela apenas no tempo correto, quando chegar no futuro, quando chegar no tempo correto, eu vou pagar R$ 820. Bem, além disso, a sua taxa de juros de 1,32% é, na verdade, 0,0132. E vamos supor que N é o tempo de antecipação desse valor futuro. Bem, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o valor presente dela. Se eu vou antecipar, qual é o valor, quando eu antecipo, qual é o valor que eu pago no presente, antecipando aquele valor futuro. Bem, se o valor futuro é o valor presente multiplicado por 1 mais I elevado a N, então a gente pode substituir o valor futuro por 820, é igual ao valor presente que eu quero saber, multiplicado por 1 mais o I, que é a taxa de juros, 0,0132 elevado a N. Essa soma entre parênteses dá 1,0132 elevado a N. Como eu quero saber qual é o valor presente, é só pegar quem está multiplicando o P, passar dividindo. Então, essa parcela que eu vou antecipar, ela que seria de R$ 820, quando eu antecipo, ela vai ter um valor presente de 820 dividido por 1,0132 elevado a N. Bem, sabendo qual é o valor presente que eu vou pagar, eu quero então que o desconto ele seja superior a 25%. E vamos lembrar que o desconto ele é a diferença entre o valor futuro e o valor presente. O tanto que eu pagaria menos o tanto que eu paguei, isso é que vai me dar o desconto. Então nós queremos que o valor futuro menos o valor presente me dê um desconto maior do que 25% do valor futuro, do valor de 820 da parcela. Bem, o valor futuro é 820 menos o valor presente nós já temos é 820 dividido por 1,0132 elevado a N. Isso tem que ser maior do que 25 sobre 100 multiplicado por 820. Percebam que o 820 ele se repete em todas as parcelas. Então, eu posso simplificar tudo por 820. Vai ficar 1 menos 1 sobre 1,0132 elevado a N é maior do que 25 sobre 100. Para eu isolar o N, que é o que eu quero saber, eu vou então passar o 1 para o outro lado subtraindo, como a gente pode perceber. E aí esse 25 sobre 100, nós sabemos que ele é 0,25. Eu fiz assim para facilitar. 0,25 menos 1 dá menos 0,75. Então, menos 1 sobre 1,0132 elevado a N é maior do que menos 0,75.
eu vou trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade, eu obtenho esse valor. Chega nesse ponto, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar com as propriedades de potência e eu vou começar a aplicar logaritmo também. Inicialmente, eu observo que esse 1 em cima dessa potência, eu posso, então, transformar esse 1 em cima da potência como sendo um expoente menos 1. Então, vai ficar 1,0132 elevado a n, elevado a menos 1, menor que... Outra coisa que eu posso observar é que esse 0,75 é, na verdade, 3 sobre 4. Por que 3 sobre 4? Porque se você olhar no enunciado nós temos 4 sobre 3. Então, eu tenho que deixar em alguma coisa parecida com o que tem no enunciado. Bem, vamos lá então. Primeiro eu vou, como nós temos aí uma potência de potência, 1,0132 elevado a n elevado a menos 1. Quando eu multiplico os expoentes, vai ficar o expoente menos n. Então, 1,0132 elevado a menos n é menor que... Eu tinha 3 quartos, mas no enunciado tem 4 terços. Como é que a gente transforma 3 quartos em 4 terços? Inverte e coloca menos 1 no expoente. Então, isso é menor do que 4 terços elevado a menos 1. Para que eu fiz isso? Porque agora eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Já que a questão me deu o valor dos logaritmos, eu aplico logaritmo dos dois lados. Aplicando as propriedades de logaritmo, esses expoentes eu posso passar multiplicando cada logaritmo. E agora eu vou substituir. Do enunciado, o logaritmo... Na verdade, não substitui agora, né? Antes de substituir, eu peguei e trabalhei os sinais. Eu cancelei o menos dos dois lados da desigualdade. Lembrem que para cancelar o sinal, eu tenho que inverter a desigualdade. Então, ficou n vezes o logaritmo de 1,0132 é maior do que o logaritmo, isso logaritmo neperiano, né, de 4 sobre 3. Substitua. De acordo com o enunciado, o logaritmo neperiano de 1,0132 ele é 0,0131. Então, n vezes 0,0131 é maior que o logaritmo neperiano de 4 terços, que é 0,2877. Passa o valor que está multiplicando, dividindo, faz a divisão. Quando a gente divide 0,2877 por 0,0131, isso vai dar 21,96. Então, nós temos que o n ele é maior do que 21,96. Se o n é maior do que 21,96, o menor valor maior do que 21,96, o menor valor inteiro, porque a quantidade de parcela tem que ser um número inteiro, vamos lembrar disso, é 22. Então, a gente percebe que o menor valor de n é 22. Bem, então isso quer dizer que eu vou antecipar a 22ª parcela? Não. Isso quer dizer que eu devo antecipar uma parcela que é paga, que deveria ser paga, dali a 22 meses. Ou seja, daquela data que eu estou, 22 meses adiante. Como nós estamos na 30ª parcela, 22 meses adiante, ou seja, 30 mais 22, nós chegaríamos na 52ª parcela. Qualquer parcela que ele pague da 52ª em diante, ele vai ter um desconto maior do que 25% do valor da parcela. Mas como a questão pede a menor parcela que ele deve pagar, essa menor parcela deve ser a parcela a 52ª. Então a resposta correta é o item C. Questão 166. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escolher em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem da equação, e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação de uma circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Então, ele ganha 2 pontos por cada ponto atingido por uma equação de circunferência, cada ponto diferente da origem, e ganha 1 ponto por cada ponto atingido por uma reta, claro, e não pode ser a origem. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados.
o ponto A de coordenadas 0 e 4, o ponto B de coordenadas 4 e 4, o ponto C de coordenadas 4 e 0, o ponto D de coordenadas 2 e 2 e o ponto E de coordenadas 0 e 2. Bem, passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Bem, percebam que tem a condição de passar pelo ponto A. Ele tem que dar um tiro utilizando algum ente geométrico que passe pelo ponto A. Vamos avaliar então cada item. Primeiro então, para avaliar cada item, você percebe que a reta x igual a 0 do item A é na verdade o eixo y. A reta de equação x igual a 0 é uma reta horizontal, na verdade uma reta vertical, desculpem, é uma reta vertical onde o x é 0. Essa reta vertical, x igual a 0, é o próprio eixo y. O eixo y, ele passa, você pode observar na imagem, pelo ponto A e pelo ponto E. Bem, como esse eixo vai passar por dois pontos, então cada ponto vale um ponto, né? Então nós teremos um total de 2 pontos, porque ele passa pelos pontos A e E. Um ponto pelo ponto A, um ponto pelo ponto E. Bem, o item B, ele traz a reta de equação y igual a 0. Essa reta de equação y igual a 0, ela é o próprio eixo x. E aí, como a gente pode perceber, ele não passa pelo ponto A. A questão ela colocou como condição passar pelo ponto A. Como a reta y igual a x não passa pelo ponto A, então ela não serve como solução. O item C traz a equação x² mais y² igual a 16. Primeiro a gente pode perceber que essa equação é a equação de uma circunferência, e essa circunferência ela tem centro na origem e raio 4. Por quê? Porque na hora que eu vejo x² mais y² igual a 16, eu na verdade tenho x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 4 ao quadrado. Então se trata, como eu já falei, de uma circunferência de centro 0, 0 e raio 4. Nós temos representado aí no nosso plano cartesiano um pedaço dessa circunferência. E a gente pode perceber que ela passa pelo ponto de coordenadas, pelo ponto A, na verdade, e pelo ponto C. Como ela passa por 2 pontos, para cada ponto que ela passa, eu tenho 2 pontos. Então, 2 vezes 2, 4 pontos, então, para o item C, para a equação x² mais y² igual a 16. Vamos continuar, então. No item D, eu tenho uma circunferência x² mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Isso, pessoal, é uma circunferência de centro 0 e 2 e raio 2. É a circunferência que eu destaquei um pedaço dela, como vocês podem ver, em azul, no plano cartesiano. Por que que se trata da circunferência de centro 0 e 2? Porque x² é x menos 0 ao quadrado. Então, o x do centro é 0. E o y do centro é 2, porque você já percebe aí y menos 2 ao quadrado. Então, seria centro 0, 2 e raio 2, já que o 4 é 2 ao quadrado. Essa circunferência em azul, a gente pode perceber que ela passa pelo ponto A e passa pelo ponto D. Ela passa pela origem, mas a origem não vale ponto. A questão falou isso no enunciado. Então, nós temos aí 2 pontos por onde ela passa, portanto, totalizam 4 pontos no jogo. O item E, ele traz a equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Isso, na verdade, é a equação de uma circunferência de centro 2 e 2 e raio 2 raiz de 2, porque 2 raiz de 2 ao quadrado dá 8. A circunferência está destacada em amarelo no plano cartesiano e nós podemos perceber que ela passa pelos pontos A, B e C. Então, se ela passa por 3 pontos e cada ponto vale 2 pontos no jogo, 3 vezes 2 dá 6 pontos. Bem, está aí então a pontuação com cada item. Desse modo, então, a gente percebe que o item que me dá a maior pontuação é o item E. É você, então, escolher a equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Questão 167. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1, isso em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta a quantidade de pessoas vacinadas
dentre os 5 grupos de risco até aquela data de início da prorrogação da campanha. Então você tem o grupo de risco, você tem a população de cada grupo de risco, você tem a população que já foi vacinada em cada grupo de risco e o percentual daquela população correspondente que foi vacinada. Bem, qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Para eu saber o percentual do total de pessoas já vacinadas, eu tenho que saber qual o total de pessoas do grupo de risco e qual o total de pessoas vacinadas. Aí a gente faz o percentual. Vamos lá então. O total de pessoas desse grupo de risco é você então somar os elementos da linha que tem a população em milhão. 4,5 mais 2, mais 2,5, mais 0,5, mais 20,5. Ou seja, a população do grupo de risco é de 30 milhões de pessoas. Para eu saber quanto já foi vacinado, é só a gente somar a quantidade da população já vacinada em milhão. Então você pega e soma 0,9, 1, 1,5, 0,4, 8,2, somando tudo, então nós temos 12 milhões. Ou seja, foram vacinados 12 milhões dos 30 milhões da população de risco. Eu quero saber, então, quantos por cento representa a taxa vacinada. É só pegar 12 dividido para 30, isso vai me dar 0,4 ou 40%. Portanto, então, 40% das pessoas desse grupo de risco já foram vacinadas. É uma taxa pequena, por isso que foi prorrogada a campanha de vacinação. E com isso a resposta correta é o item D. Questão 168. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um bilhete. O total de alunos que comprou um único bilhete ele é 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33, ou seja, foi 33 a mais do que o número total de alunos do colégio. Bem, quantos alunos compraram somente um bilhete? É isso que eu quero saber. Bora fazer o seguinte. Vamos chamar de X e Y, respectivamente, a quantidade de alunos que comprou 1 ou 3 bilhetes. X é a quantidade de alunos que comprou um bilhete, Y a quantidade de alunos que comprou 3 bilhetes. Bem, como nós sabemos que 45 alunos compraram 2 bilhetes cada um, o total de bilhetes vendidos foi, bora lá, X alunos compraram apenas um bilhete, então X vezes 1 dá X. Y aluno compraram 3 bilhetes, então Y vezes 3 dá 3Y. 45 alunos compraram 2 bilhetes, 45 vezes 2, 90. Por isso, o total de bilhetes vendidos vai ser X mais 3Y mais 90. Vamos continuar. O total de alunos do colégio é você somar os X alunos que compraram um bilhete, os Y alunos que compraram 3 bilhetes, os 45 alunos que compraram 2 bilhetes e os 80 alunos que faltaram. Se lembrem que teve gente que faltou. Isso somando vai me dar então que o total de alunos do colégio é X mais Y mais 125. Para que eu quero o total de bilhetes vendidos e para que eu quero o total de alunos do colégio? Pelo seguinte, nós sabemos que o total de bilhetes vendidos ele é 33 unidades a mais do que a quantidade de alunos do colégio. Então, se eu pegar a quantidade de bilhetes vendidos, somar 33, eu acho a quantidade de alunos do colégio. É isso que eu vou fazer. A quantidade de bilhetes vendidos, X mais 3Y mais 90. Isso aí vai ser, então, a quantidade de alunos do colégio, X mais Y mais 125, mais os 33. Por que mais os 33? Porque essa quantidade de bilhetes ela é 33 a mais do que a quantidade de aluno. Na verdade, é isso mesmo, a quantidade de bilhete é 33 a mais do que a quantidade de aluno. Então, para eu achar a quantidade de bilhete, eu pego a quantidade de aluno, X mais Y mais 125, e somo 33. O que dá para a gente fazer? Dá para nós cortarmos X com X e dá para a gente fazer letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar 3Y menos Y é igual a 125 mais 33 menos 90.
Ou seja, 2y vai ser igual a 68. Então, o y é igual a 68 dividido para 2, portanto, o y é 34. O que é o y? É a quantidade de alunos que compraram 3 bilhetes. 64 alunos compraram 3 bilhetes. Pessoal, mas isso não me interessa. Eu estou querendo saber quantos alunos compraram só um bilhete. Então, o que eu quero saber é o valor de x, não é o valor de y. Mas agora está mais fácil. Por quê? Nós sabemos que a quantidade de alunos que comprou um único bilhete é 20% do total de bilhetes. Ou seja, o x, que é a quantidade de alunos que comprou um bilhete, é 20% do total de bilhetes. Lembrando que o total de bilhetes é x mais 3y mais 90. Beleza, vamos então resolver isso. Nós já sabemos que o y é 34. Então, o x ele é 0,2, que é 20%, vezes x mais 3y mais 90. Bem, agora o que eu fiz? Eu desenvolvi, eu peguei o 0,2, distribuí, 0,2 vezes x dá 0,2x, 0,2 vezes 3y dá 0,6y, 0,2 vezes 90 dá 18. Bem, chega nesse ponto, eu vou então isolar o x, então x menos 0,2x é 0,6y mais 18. Isso vai me dar então que 0,8x é 0,6x mais 18. Aqui eu vou pegar e eu vou então jogar tudo para o começo. Na verdade, eu vou só jogar as letras para o começo, né? Jogando as letras para o começo, 0,8x menos 0,6y igual a 18. Bem, simplifiquei tudo por 0,2. Ao simplificar tudo por 0,2, nós temos que 4x menos 3y igual a 90. Observem, não é obrigado você simplificar. Eu simplifiquei para ficar números inteiros, mas não é obrigado não. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção também é que, se você quiser, você já pode ter substituído o y. Como o y eu já sei que é 34, não é obrigado eu ficar repetindo ele. Eu já posso ter substituído. Bem, agora sim. Agora eu vou substituir o y por 34. Então está aqui a última expressão. Trocando o y por 34 vai ficar 4x menos 3 vezes 34 igual a 90. 3 vezes 34 vai dar então 102. Então 4x menos 102 igual a 90. Logo 4x é 90 mais 102. Então 4x é 192. Desse modo, o x é 192 dividido para 4, portanto, o x é igual a 48. Com isso, então, a gente conclui que 48 alunos compraram apenas um bilhete. E, desse modo, a resposta correta é o item D. Questão 169. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, conforme ilustra a figura. Você tem vários triângulos retângulos isósceles unindo, né, e cobrindo aí de forma a formar o quadrado. Então esse é o quebra-cabeça. Um artesão confecciona um quebra-cabeça como o descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. Lembrem que a menor das peças, essa que está no canto inferior direito, é a mais escura de todas. Ela é um triângulo retângulo e ela tem cada cateto medindo 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, como a gente pode perceber, cuja medida em centímetros do lado desse quadrado é quanto? Então você quer saber qual é a medida do lado do quadrado que forma o quebra-cabeça. Vamos lá então. Bem, aplicando o teorema de Pitágoras sucessivamente, a gente pode ir encontrando os demais lados dos demais triângulos que compõem o quebra-cabeça. Então, desse modo, a gente constrói essa imagem aqui. Bem, primeiro, se o triângulo menor ele tem cateto de medida 2, a sua hipotenusa é 2 raiz de 2. Se a hipotenusa é 2 raiz de 2, então observem que a hipotenusa do triângulo menor ela é o cateto do menor triângulo branco. Então, o cateto do menor triângulo branco é 2 raiz de 2. Se o cateto do menor triângulo branco é 2 raiz de 2, novamente aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter então que o seu lado ele vai ser então de medida 4. Você aplica aí
o triângulo retângulo, aplico o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo branco. Esse triângulo retângulo branco, que ele tem lado de medida 2 raiz de 2, você vai perceber que a sua hipotenusa é 4. Se a hipotenusa é 4, esse triângulo preto que está acima dele, ele vai ter então catetos de medida 4. Então a hipotenusa será 4 raiz de 2. E aí, claro, né, se a hipotenusa é 4 raiz de 2, esse triângulo branco mediano ele vai ter cateto 4 raiz de 2. E ele vai ter, logicamente, aplicando o teorema de Pitágoras, apliquem aí para ir verificando, né? Ele vai ter hipotenusa 8. O que eu concluo a partir disso? Já dá para a gente concluir o seguinte. Esse triângulo preto, que ele está na base do nosso quadrado, esse triângulo, que aí na imagem está ilustrado como tendo um cateto 6 raiz de 2. Por que esse cateto é 6 raiz de 2? Porque ele pega 2 raiz de 2 desse triângulo branco, mais 4 raiz de 2 do outro triângulo branco. Então, ele tem aí 6 raiz de 2. Agora, vamos para o triângulo preto na parte superior. Como esse triângulo preto na parte superior ele tem cateto 8, aplicando o teorema de Pitágoras, a sua hipotenusa ela será, então, 8 raiz de 2. Bem, agora observem o quadrado inteiro, o quadrado maior. Esse quadrado maior, a hipotenusa dele, na verdade, a diagonal dele, tem um pedaço que mede 6 raiz de 2, tem um outro pedaço que mede 8 raiz de 2. Isso quer dizer, então, que a diagonal do quadrado ela mede 14 raiz de 2. Bem, então se eu tenho uma diagonal que mede 14 raiz de 2, dá para a gente calcular o lado desse quadrado. Por que dá para a gente calcular o lado desse quadrado? Porque nós sabemos que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Como a diagonal é 14 raiz de 2, então lado raiz de 2 é igual a 14 raiz de 2. Cancela a raiz de 2, isso quer dizer que o lado é de 14 centímetros. Portanto, na hora que eu conseguir montar esse meu quebra-cabeça, a gente vai obter um quadrado de lado 14 centímetros e com isso a resposta correta é o item A. Questão 170. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro ele mede 6 sobre π centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice conforme a figura. Bem, você tem aí em negrito, né, nesse triângulo, essa faixa que você vai enrolar nesse cilindro. Bem, ela é enrolada de tal maneira a formar um ângulo de 30 graus com a base, como a gente pode perceber. E aí na imagem da nossa direita, você percebe ela enrolada. Você percebe que ela enrolada ela forma uma hélice e que essa hélice, contem aí direitinho, ela dá 6 voltas completas no cilindro. Lembrando que o cilindro ele tem raio da base 6 sobre π. Bem, o valor da medida da altura do cilindro em centímetros é quanto? Pessoal, para a gente saber a altura da medida desse cilindro, ou a medida da altura desse cilindro, basta que a gente saiba a medida da altura desse triângulo destacado. Para a gente saber a medida da altura desse triângulo destacado, basta que a gente saiba a sua base. Se eu souber a base dele, dá para a gente descobrir a altura pela tangente. Então a nossa primeira tarefa é observar esse triângulo destacado e descobrir quanto é que mede a sua base. Bem, observe o seguinte, a sua base, que eu vou chamar de B, ela equivale ao comprimento de 6 circunferências de raio 6 sobre π. Por que que essa base equivale ao comprimento de 6 circunferências? Porque essa fita ela deu 6 voltas completas no cilindro. Lembra que eu falei isso? Então a base equivale a 6 voltas completas nesse cilindro. Desse modo, então, a base vai ser 6 vezes cada volta completa. E cada volta completa é 2π vezes o raio. Então, com isso, a base desse triângulo destacado vai ficar 6 vezes 2π vezes o raio, que é 6 sobre π. Corta os π's, vai ficar 6 vezes 2 vezes 6, que é 72 centímetros. Bem, com isso, a gente percebe que a base do triângulo destacado ela mede 72 centímetros. Mas eu quero saber, então, a altura. Bem, a altura do triângulo, eu já falei que ela equivale à altura do cilindro, que é o que eu quero saber.
E eu posso calcular através da tangente. Se eu pegar, por exemplo, a tangente do ângulo de 30 graus, ela vai ser o cateto oposto desse triângulo, que é a altura, sobre o cateto adjacente, que é a base. Vamos então substituir. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, é igual à altura sobre a base desse triângulo, que é 72. O que eu faço então agora? Eu faço produto dos meios pelos extremos. Então 3h é igual a 72 raiz de 3, logo o h será 72 raiz de 3 dividido para 3. Portanto, então o h será 24 raiz de 3 centímetros. Desse modo, então, a altura do cilindro é 24 raiz de 3 centímetros e, portanto, a resposta correta é o item B. Questão 171. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por cada centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em uma área de 0,25 centímetros quadrados. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador, isso dobra a cada 2 anos, de acordo com a lei de Moore. Bem, considere 0,3 como uma aproximação para o logaritmo decimal de 2. Em que ano a empresa atingiu ou vai atingir a densidade de 100 bilhões de transistores? Vamos lá então. Primeira coisa que eu percebo, eu vou chamar de D0 a densidade de transistores em 1986, que para nós é o ano inicial. Como a densidade de transistores ela é dada por centímetro quadrado, basta que a gente pegue a quantidade de transistores naquela época, que era de 100 mil transistores, que ocupavam uma área de 0,25 centímetros quadrados. Então a gente vai pegar 100 mil dividido para 0,25. Isso quer dizer então que a densidade inicial dos transistores era de 400 mil transistores por centímetro quadrado. Isso é o D0. O que nós percebemos? Vamos tomar um tempo t em anos. A questão fala que essa densidade de transistores, em função do tempo, que eu vou chamar de D de t, ela dobra a cada 2 anos. Então o que acontece? Como a densidade de transistores dobra a cada 2 anos, o D de t, que é a densidade de transistores, é o D0, que é a densidade inicial, multiplicado por 2. Por que multiplicado por 2? Porque ela dobra. Esse 2 elevado a t sobre 2. Por que 2 elevado a t sobre 2? Porque ela dobra a cada 2 anos. Então, em 2 anos ela dobra uma vez. Em 4 anos ela dobra 2 vezes. E assim por diante. Para que a gente chegue nesse resultado, então você eleva o 2 elevado a t sobre 2, onde t é o tempo em anos. Desse modo, então, como nós sabemos que o D0 é 400 mil, então nós chegamos na fórmula da densidade, na função da densidade, onde a densidade de transistores, em função do tempo, é 400 mil multiplicado por 2 elevado a t sobre 2. Bem, o que eu quero? Eu quero chegar numa densidade de 100 bilhões de transistores. Então, nós queremos que D de t seja igual a 100 bilhões. Desse modo, se o D de t é 100 bilhões, colocando 100 bilhões no lugar de D de t, nós temos essa expressão. Eu inverti e coloquei 100 bilhões no lugar de D de t. O que o Fagner fez agora? O Fagner pegou agora e cortou, na verdade não cortou ainda, vai cortar daqui a pouco. Ele pegou os 400 mil que estão multiplicando, passou dividindo. Então, 2 elevado a t sobre 2 é 100 bilhões dividido para 400 mil. Daqui eu vou cortar 5 zeros na fração e eu vou obter que 2 elevado a t sobre 2 é 1 milhão dividido por 4. Bem, como nós temos que trabalhar com potências, na verdade com logaritmo de base 10, eu vou transformar isso em potência de base 10. E como também foi me dado o logaritmo
de 2 na base 10, eu vou transformar tudo em 10 e em 2. Desse modo, a gente percebe que eu fiz logo o produto dos meios pelos extremos. Então, ficou 2 elevado a t sobre 2 vezes 4 é igual a 1 milhão. Bem, agora sim, o 4 eu transformo em 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a t sobre 2 vezes 2 ao quadrado é igual a 10 elevado a 6, que é o valor de 1 milhão. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a propriedade do produto de potência. Repete a base, somos os expoentes. Daí fica que 2 elevado a t sobre 2 mais 2 é igual a 10 elevado a 6. Chega nesse ponto, eu aplico o logaritmo decimal dos dois lados, já que a questão me deu o logaritmo. E aí eu vou desenvolver as propriedades de logaritmo. Por exemplo, tem uma propriedade que eu transformo toda a potência em produto. Na verdade, eu transformo o expoente em produto. Ele passa multiplicando. Aplicando essa propriedade, vai ficar que t sobre 2 mais 2, isso multiplicado pelo logaritmo decimal de 2, é igual a 6 vezes o logaritmo decimal de 10. Bem, e agora eu vou substituir. O logaritmo decimal de 2 é 0,3, o logaritmo de 10 é 1. Bem, aí eu resolvi 6 vezes 1, que é 6. Como a gente quer descobrir o valor de t, pego o 0,3, está multiplicando, está dividindo. Então, t sobre 2 mais 2 é 6 dividido para 0,3. Essa divisão ela vai dar 20. Então, t sobre 2 mais 2 é igual a 20. Logo, t sobre 2 é 20 menos 2. Portanto, t sobre 2 é 18. Se t sobre 2 é 18, então o t é 2 vezes 18, que é 36. Ou seja, a partir de 1986, vão demorar 36 anos para que a densidade dos transistores chegue à densidade que eu quero. Desse modo, então, se nós estamos no ano de 1986, 36 anos depois, a gente chega no ano de 2022. Então, essa quantidade dos transistores ela vai chegar em 100 bilhões de transistores por centímetro quadrado no ano de 2022, de forma que a resposta correta é o item C. Com isso, eu finalizo a correção dessa atividade, onde nós resolvemos questões da prova de matemática do Enem 2018, da prova amarela.